brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como o Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Atenção, temos apenas 15 segundos e você não pode perder as super ofertas com 15% de desconto à vista ou até 15 vezes para pagar. É o Finaço da Vilarejo. 15 dias para aproveitar. Toda loja com até 15% à vista ou até 15 vezes para pagar. Vilarejo, a casa é sua. Olá, telespectador. Nós hoje temos um convidado muito especial. Nós estamos comemorando a Semana do Empreendedorismo. O Brasil tem se destacado no mundo inteiro com a sua vocação de empreender, de realizar coisas. Haja vista que o Brasil foi um dos países que conseguiu superar todas as dificuldades socioeconômicas da crise internacional, através da força empresarial, através, claro, de ações também governamentais, mas principalmente da força da população de empreender, de continuar o caminho de crescimento, que é uma grande vocação do povo brasileiro. Nós estamos aqui com o presidente do Fundec, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o Vandré, que veio conversar conosco em um dia em que ele está exatamente saindo de uma palestra, de uma grande reunião, para colocar essa Semana do Empreendedorismo Brasileiro como também uma das grandes necessidades, uma das grandes interações que o Fundec vai realizar e vem já realizando nesse primeiro ano que o Vandré está à frente do Fundec. Prazer enorme tê-lo aqui em nosso programa. Eu já te conheço há bastante tempo, sei da boa árvore boa, a árvore goiaba não dá laranja, cada árvore, né? E ele vem de uma árvore familiar empreendedora. Você falando em empreendedorismo, seus pais, sua família já empreende com sucesso há muitos anos e você, muito sabiamente, o prefeito escolheu uma pessoa que vem realmente da raiz do empreendedorismo macaense. Eu fico
feliz de poder estar aqui hoje conversando. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, e o telespectador, Macaé hoje é uma cidade que os macaenses se misturam aos vários outros cidadãos e irmãos que chegaram aqui. Hoje nós temos uma cidade cosmopolita, né? Há pouco, agora, uma semana atrás, o jornal o Globo fez uma interessante matéria falando que 10% da nossa população é feita de estrangeiros, né? Isso aí. Então significa dizer hoje que a nossa família aumentou, e a nossa família hoje são de várias línguas e idiomas. Além dos estrangeiros, nós temos também brasileiros advindos de todas as partes do Brasil. Exatamente. Né? E além dos municípios vizinhos que estão aqui no nosso entorno, que diariamente vêm à nossa cidade também em busca também de medicina, em busca de várias outras necessidades, porque Macaé é efetivamente hoje uma cidade polo também regional. Gostaria que você falasse um pouco de você, da sua história, de como é que você, que é uma pessoa que foi sempre ligada a empresas, a negócios, principalmente as coisas da sua família, né? Você de repente vem ao serviço público, que é uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: a crítica é muito fácil de fazê-la, mas quando você é convocado, quando a sua cidade te chama para você dar uma contribuição, você tem que pensar 2 vezes para não aceitar, porque é a oportunidade que você tem de sair da crítica e ir para a ação, de poder empreender, né, aquelas ideias ou aquilo que você entende como sendo uma possibilidade de dar uma contribuição para o seu município. E eu parabenizo você por isso, né? Muito jovem e já acreditando que você pode dar também a sua contribuição. Mas vamos contar um pouco do macaense aí, da sua história aqui como cidadão, como pessoa nesses anos. Esse é o nosso grande desafio, né, Fernando? É sair do lado da crítica e ir para a questão de virar vidraça, né? É verdade. Nós lutamos por participar do governo, né? Toda a caminhada com o prefeito Aloysio. Deixa eu só, antes, para contextualizar, você estava falando, eu sou macaense, né? E eu brinco com as pessoas que nós somos raridade hoje no município, né? Você conhece as pessoas... Família aumentou. Exatamente, o macaense hoje é raridade. Agregou muita gente, Exatamente. Muita gente. Então temos até como cidadãos nascidos na cidade, nós temos esse compromisso dobrado de fazer política pública. E uma percepção com a história também, né? Com as famílias, com o comportamento da própria sociedade. Você falou, o Fundec é social também. Sim, né? social. O social está ali presente. Então, o desenvolvimento, o crescimento, o ordenamento comercial e de negócios tem que ter essa vertente social e até cultural, né? Porque você não pode, à medida que o crescimento tem que nascer de qualquer maneira, né? Isso a gente já viu que não deu certo, né? Esses anos todos que a gente está... Tem que ter um ordenamento, né? Esses anos todos que a gente está aí por passar, já viu que muito desordenamento aconteceu exatamente por falta dessa visão, né? De que a cidade tem a sua história, tem as pessoas que fizeram a sua história, né? Exatamente. Tem a sua geografia, né? Isso. Como você me perguntou, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 10 anos de idade, eu já era office boy da loja dos meus pais. Eles têm uma loja no calçadão da Rui Barbosa. Olha que coisa bacana. Que existe até hoje. Bons tempos esses que os pais já colocavam os filhos para empreender cedo. Né? Exatamente. E a história foi muito curiosa, porque meus pais chegaram e falavam, olha, você não quer estudar? E aí tem aquela coisa, você vai chegando na adolescência, você começa a tirar notas não tão boas, você não quer estudar? Então tá bom, então você vai trabalhar. E aí eu fui para a loja, eu fui trabalhar, gostei, acabei querendo ficar, enfim. Depois a gente continuamos os estudos. Fui para o Rio, quando terminou o 2º grau, fui fazer faculdade, fiz faculdade de administração de empresas. E voltei para Macaé, e aí fomos continuar a empreender, né? Tivemos a loja... Já com outra visão, com conhecimento, né, maior, já podendo trocar um pouco mais com o próprio... Um pouco mais amadurecido, né? E assim, a gente trazia a experiência que a gente já tinha do trabalho, porque mesmo durante o tempo da universidade continuamos trabalhando e dando aquele apoio, mas já com conhecimento acadêmico que ajuda bastante. Com certeza. Né? E na área de administração. Cuidamos do nosso negócio, acabei abrindo outras empresas,
comecei a dar alguma consultoria, isso aí, mas isso foi muito pouco, foi um período curto da minha vida. E quando a gente começou a vislumbrar essa questão de participar de um governo, e aí com a presença do Aloysio, com o convite do Aloysio. E aí foi curioso, quando o Aloysio ganhou a campanha de deputado, eu pensei, eu falei, eu vou procurar me capacitar, porque a gente pode ter uma nova fase da nossa vida. E aí busquei uma pós-graduação em gestão pública na FGV, em Botafogo, no Rio. Que é das grandes instituições nesse setor. Exatamente. Né? A FGV é, por excelência, uma escola de fazer grandes profissionais ligados à administração pública. Sim, né? sim. Bem antiga, né? E haja vista que todos os pareceres, todos os projetos e toda a aferição que se faz séria no Brasil, a FGV sempre é chamada a participar porque tem excelência, né? E uma instituição não politizada, com gente de todas as matizes políticas, exatamente, né? Mas com excelência. Com excelência. Né? Independentemente de bandeiras de interesse político ou não, mas a FGV é efetivamente uma instituição daquelas que o Brasil deve realmente se orgulhar. E eu tenho muito orgulho de participar, de ter participado. Assim, eu me lembro que eu ficava assistindo às aulas e olhando para os professores, parecia que eu estava diante, assim, era tanto conhecimento para passar, Fernando, que parecia que eu estava diante de uma sumidade mesmo, sabe? Eu tinha essa percepção. Gente que fez, né? Gente que fez, gente exatamente. Que fez, gente que viveu e vive, né? Exatamente. Participou, assim, com muitos anos de história, histórias para contar, de experiências mesmo, né? Além do conhecimento acadêmico que era de dar gosto. A teoria presente, mas essencialmente a prática, né? Daqueles exercícios que te passavam, né? Exatamente. Bom, e aí começamos, e aí terminamos, culminou com o Aloysio ganhando a eleição, 2 meses depois eu terminando o curso de pós-graduação. Então, que bom, tava fresquinho aí para começar uma nova O prefeito batalha. fez muito bem em aproveitar todo esse investimento que você fez. Exatamente. Já se preparando. E olha que coisa importante, você que é jovem, que está aí do outro lado assistindo o nosso programa. Né? Fala-se muito em mudar, em protestos, em coisas às vezes até que a gente não aprova, que vê aí derrubando, né, muro, quebrando vitrine. As coisas acontecem pela política. As grandes transformações do mundo aconteceram por via política. Então, que esse jovem fez aqui, se prepara você também, participa, né? Procure entender os mecanismos da sociedade, de que forma é feita a administração pública, quais são as leis que regem a administração pública, porque aí, com certeza, você participando, você vai poder dar uma contribuição de fato e verdadeira, como o Vandré está dando hoje, né? Tendo a possibilidade de fazer história, tendo a possibilidade de todas aquelas ideias que ele tinha e todos aqueles conceitos e tudo aquilo que ele aprendeu, ele poder agora exercer em contribuição a você que está aí, principalmente os jovens, né? Porque quando a gente vê um secretário tão jovem, tão envolvido com o que está fazendo, apaixonado pelo que está fazendo, só de perceber assim os primeiros momentos, nós nos conhecemos já há bastante tempo, mas nós nunca tivemos uma oportunidade maior de uma conversa. É verdade. Mas agora, com pouco tempo, e você que está aí com certeza está observando, vê, né, o carinho, né, a dedicação que ele já está dando àquilo que está fazendo. Vou fazer um intervalo agora e volto daqui a pouco na TV Litoral. Eu volto já. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua
Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Atenção, temos apenas 15 segundos e você não pode perder as super ofertas com 15% de desconto à vista ou até 15 vezes para pagar. É o Senaço da Vilarejo. 15 dias para aproveitar. Toda loja com até 15% à vista ou até 15 vezes para pagar. Vilarejo, a casa é sua. Olá, telespectador. Estamos aqui com o presidente do Fundec, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas você que está nos assistindo desde o início, já viu a importância que nós temos hoje em relação ao desenvolvimento da cidade, né? Em ter pessoas que realmente estejam envolvidas com a cidade. Nós temos à frente do Fundec um macaense, uma pessoa empreendedora por excelência familiar, que está aqui conosco hoje falando sobre o trabalho que vem desenvolvendo no Fundec. Você vai conhecer um pouco agora do que é o Fundec. Gostaria que você dissesse para o nosso telespectador, Wander, o que você encontrou no Fundec, a filosofia do Fundec, o que é o Fundec e de que forma você vem desenvolvendo o seu trabalho nesse primeiro período desse mandato. Fernando, o grande desafio nosso, quando entramos para a administração pública, era entender exatamente todo o cenário. A gente já entendia onde nós queríamos chegar, não é? Porque tudo que era não nos perder em tudo que nos fez chegar até aqui. E aí eu precisava formar primeiro uma equipe. Então, para formar a equipe eu precisava entender o que cada um deveria fazer naquele contexto que eu tinha de cargos e de opções de política pública para fazer no Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Então eu precisava entender os objetivos do fundo, não é? Aí procuramos a lei, fomos entender a lei do fundo e aí esse foi o ponto de partida. Primeira coisa, e aí entender as funções dos cargos e depois entender quais eram os perfis adequados para cada função, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Essa foi a parte, isso foi o quebra-cabeça, foi uma engenharia a gente definir exatamente como conduzir esse processo, né? Isso aí durou todo o período de transição. Quando entramos no governo, já entramos com a equipe formada, né? O segundo momento, já tínhamos algumas coisas para cuidar. O Fundec cuidava dos Macaé Facilita, que é o atendimento na ponta de alguns serviços da prefeitura, né? Que havia, assim, na verdade não havia, naquele momento que nós pegamos, não havia nenhum atendimento, ainda estamos reestruturando. E aí a gente tinha que entender o seguinte: financiamento, como vamos fazer? Encontramos alguns detalhes na lei que nos impediam algumas coisas. Para você ter uma noção, a gente está chegando no final do primeiro ano e ainda estamos adequando a nossa nova lei
de criação do fundo, quer dizer, não de criação, nossa nova lei do Fundec, né, para exatamente a questão do financiamento. Já fizemos aí um convênio com a Caixa Econômica, celebramos agora no meio do ano, estamos celebrando junto com na terça-feira, junto com a inauguração da Casa do Empreendedor, um convênio com a AG Rio, que é a Agência de Fomento do Estado. Quer dizer, então a questão do financiamento ela ainda não está como nós queremos. O financiamento é o financiamento ao empreendedor, é fomento através de financiamento ao empreendedor, que eu acho que a gente vai chegar mais lá na frente, né? E aí nos dedicamos, aí encontramos a questão da facilitação, da desburocratização das questões do empreendedorismo da cidade. E aí fomos entender a necessidade da Casa do Empreendedor, que está incluída na questão da Lei Geral 123, que é uma lei de 2006, que ela não havia, ela havia meio que ficado de lado no município, e ela era fundamental, porque, dentre outras coisas, ela cuida da questão da exclusividade nas compras até 80 mil da prefeitura, ela define exclusividade para os micro e pequenos empreendedores. Enfim, nós definimos que o nosso foco seria cuidar dos micro e pequenos empreendedores, que é de onde nós viemos. E aí a gente tinha um conhecimento... Que é a base da economia brasileira, né? Sim. Quem é grande hoje, um dia foi micro e pequeno, né, Fernando? Com certeza, com certeza. Então, e o que você fala, quando fala base da economia, é exatamente isso. O micro e pequeno é quem mora aqui, quem oferece emprego aqui, gasta e quem aqui, consome aqui. E hoje em Macaé, 98% das empresas são micro e pequenas empresas. E aí Olha que fato importante, eu vou pedir o presidente para voltar a colocar. 98% das empresas macaenses são constituídas de pequenas e microempresas. Isso. Né? E de pequenos empreendedores. Então, a importância da gestão do Fundec, a importância de ter alguém, volto a repetir, vou colocar isso com alguma ênfase aqui, de ter alguém que conheça a cidade, que conheça a história comercial da cidade, a história industrial da cidade, é de pegar exatamente aquilo que não é inventar a roda. Ele foi lá, pegou a lei, tem uma lei aqui, e o que é o gestor público? É um cumpridor da lei. Né? Por isso, às vezes, algumas pessoas não entendem. Amigo, então é danado para pedir coisa para você que você não pode fazer. Sim, né? sim. Meu irmão, mas isso eu não posso. Não, mas tem um jeitinho, não tem um jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Você tem que cumprir aquilo que determina, na realidade, a organização legal municipal. Exatamente. Então, quando você pega alguém que parece que está fazendo uma coisa muito... Poxa, o Vandré está fazendo um negócio maravilhoso. Mas olha a simplicidade. Ele foi lá, pegou uma lei que já existia, valorizou o trabalho de quem havia no passado construído esse arcabouço e, em cima disso, fê-lo funcionar, né? Fazê-lo funcionar. Aí a gente começa a fazer política pública, como você está falando. Exatamente, exatamente. E às vezes as pessoas ficam apressadas, por que não começou? Mas tem essas coisas que precisam andar de acordo com o que determina a lei. Né? Isso. Não dá para atropelar. É por isso que o Brasil, às vezes, não é levado muito a sério nos organismos internacionais com as mudanças efetivas. Vamos fazer uma outra lei? Não, vamos ordenar, está aqui, vamos funcionar. Sim, né? A Lei 123 é uma lei federal, né? Ela foi regulamentada em Macaé, número 3915, eu acho que o número da lei não é o que mais importa. E aí continuamos a fazer, aí começamos a cuidar dos micro e pequenos empreendedores. E percebemos, Fernando, que a questão da simplificação, da desburocratização, do zoneamento urbano, e aí essa palavra zoneamento urbano é uma palavra que hoje vai ser um tema muito discutido na cidade, porque eu tenho certeza que quando nós formamos o plano diretor da cidade, quem formou com muito boa vontade deve ter trazido um modelo, provavelmente deve ter sido um modelo americano. Eu estou supondo, mas por que você vai entender por que eu estou falando isso? Porque na questão do zoneamento, nós temos regras e leis que hoje emperram, e aí você não consegue licenciar muitas coisas no Lagomar, na linha azul, ou em outras áreas da cidade que nós sabemos que as pessoas já estão empreendendo ali há 8 anos, 10 anos, e elas nunca conseguiram ter um alvará, se formalizar. Por quê? Porque talvez tenha havido um modelo pronto de zoneamento urbano para a cidade. E esqueceu-se da questão da cultura local, da nossa cultura no Brasil.
Com certeza. Não adianta você colocar dizer que no Lagomar só pode ter padaria na questão do entorno. O Lagomar é um bairro gigante, eu estou dizendo Lagomar porque é um bairro que a gente está prestando bastante atenção e a gente está entendendo um pouco mais agora. Tem uma necessidade enorme disso. Tem uma necessidade. Não adianta eu dizer que eu vou colocar uma padaria só na rua da UPA e eu entender que quem está mais lá para o final não vai ter outras padarias. A gente sabe que é normal, as pessoas querem ir na padaria próximo de casa. Quer dizer, hoje você não consegue legalizar uma padaria no Lagomar que não seja num certo eixo, vamos dizer assim. Entendeu? Então você fica ali, você sabe que a padaria existe, então nós estamos cuidando dessa questão do zoneamento urbano com muita atenção, porque nós não podemos fingir que não existem essas empresas, esse comércio, aí o armarinho, a loja de roupa, a padaria. E isso facilita, inclusive, o sistema viário, uma série de coisas que vão se beneficiar desse trabalho que você está fazendo. Claro. Quando você consegue dar aos bairros vida própria, as pessoas normalmente não vão precisar estar se locomovendo para levar o filho para a escola lá do outro lado, para comprar o pão lá do outro lado, para atravessar a linha. Então é mais segurança, é mais viabilidade viária, tudo se ordena melhor. Né? Exatamente. E você tem até a questão da proximidade mesmo, que as pessoas precisam. Não adianta vou repetir, não adianta você dizer que você vai andar 1 quilômetro, 2 quilômetros para ir numa padaria. Para comprar um pão. Até porque, como a gente estava falando no começo da entrevista, o brasileiro tem esse espírito empreendedor. Então, num bairro existem várias... As pessoas estão procurando, aí tem o vendedor de sacolé, tem o vendedor de gás, o vendedor de água. Né? Inibir o desenvolvimento econômico, fazendo com que ele fique atrelado, ele efetivamente não modelo, né? não existe, porque a economia é dinâmica, né? A economia também muda. E você falou agora de um setor da cidade que exige uma responsabilidade muito grande, porque o Lagomar hoje, para quem não sabe, tem uma população aí estimada, salvo engano, em torno de mais de 50 mil pessoas. Né? Então imagina você ter um bairro de Macaé que tem uma população quase, se eu não me engano, desse tamanho. Pelo menos os números que eu tenho informação. Mas é em torno disso. Né? Então exige realmente do poder público uma atenção muito grande, porque ele já nasceu desordenado, né? Nasceu numa composição realmente cheia já de problemas, mas cresceu muito rápido, né? Então acho que a mão do poder público lá agora, dando apaziguamento, né? Dando condições de desenvolvimento interno, eu acho que é tudo que o morador e que o empreendedor de lá quer. Aí nós vamos cuidar disso. Eu acho que é uma boa medida. Vamos fazer um intervalo, vamos voltar daqui a pouco. Saia daí, eu volto já. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção Identidade, apaixonante como o Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense.
O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre loja, Centro, Macaé. Atenção, temos apenas 15 segundos e você não pode perder as super ofertas com 15% de desconto à vista ou até 15 vezes para pagar. É o Finaço da Vilarejo. 15 dias para aproveitar. Toda loja com até 15% à vista ou até 15 vezes para pagar. Vilarejo, a casa é sua. Olá, telespectadores, nós estamos aqui batendo um papo com o presidente do Fundec, aqui de Macaé, o Vandré, e lembrando o nosso amigo Paulo Henrique Amorim, que foi efusivamente lembrado aqui pela nossa equipe, e começando, olá, tudo bem? Nós estamos bem mesmo de ver uma administração municipal que começa a ter essa preocupação de fazer a roda rodar, né? De fazer as coisas funcionarem, né, efetivamente, que eu entendo, André, seja a maior expectativa das pessoas, né, de que o governo possa empreender-se também, né, e aqui no intervalo nós ouvimos alguma coisa que eu gostaria de registrar aqui como um fato assim de uma humildade, de uma grandeza enorme que eu vou fazer questão de passar para você, telespectador, de ouvir aqui não só do Vandré, mas do seu assessor também que está aqui ao lado, né, da humildade de ver da importância da máquina pública e como não se tem que inventar muito, se tem que atender à necessidade do cidadão. Se você tiver o olhar daquilo que o cidadão tem de interesse, não adianta ficar querendo inventando, é atender a prioridade, né? E isso nós ouvimos aqui. E isso gratifica muito a gente que está há alguns anos aqui à frente do programa Raio X. Estamos fazendo 13 anos agora, já conversamos aqui, entrevistamos pessoas de várias áreas de atuação, mas o que eu ouvi aqui de dois agentes do poder público, com certeza me deixa esperançoso em que nós possamos ter uma Macaé onde a simplicidade é, na realidade, o combustível da realização. Eu acho que é isso aí. É não querer inventar muito, nem fazer firula, né, André? Isso, não tem nada jogar pra o jogo e botar a bola para frente e botar no gol. Isso, né? isso aí. Eu gostaria que você falasse um pouco daquilo que você já vem empreendendo, daquelas coisas que você vem colocando já como prioridade. Diante das prioridades do balanço do governo, né, prioridade é uma. E aí hoje nós estamos abrindo a Semana Global do Empreendedorismo, que é uma semana, que é um evento mundial. Até tinha comentado com você também fora do ar, que o Brasil é o maior país com relação à Semana Global do Empreendedorismo. E aí nós incluímos Macaé. Macaé está no roteiro oficial da Semana Global do Empreendedorismo. Olha que coisa importante, né? A gente já ser reconhecido, né, como isso. Se você cidade. Entrar lá na Semana Global, você vê lá o nome de Macaé e toda a nossa programação que teve que ser aprovada para estar dentro dos moldes do padrão mundial da semana, né? E aí, Fernando, o prefeito me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que deu para ter a dimensão do valor que ele dá para a questão do empreendedorismo. Ele falou, Vandré, tapete vermelho para o pequeno e microempreendedor. Aí ele olha para a gente, né? Entendeu? E aí a partir daí a gente começou a fazer política pública desse jeito, cuidando e pensando. E aí definimos que a lei geral que a gente já falou, mas aí a Casa do Empreendedor, que é para as pessoas me pedem, André, o que é a Casa do Empreendedor? Outro dia um amigo de uma instituição falou, André, vai lá na instituição. É o receptivo empresarial, né? Isso. Você tem um receptivo turístico, a Casa do Empreendedor é o receptivo da pessoa que quer trabalhar, que quer produzir, né? E o nosso lema até foi assim agora, né? Agora o empreendedor tem casa em Macaé.
E aí a Casa do Empreendedor ela é o atendimento de todas as secretarias do governo envolvidas na emissão no processo de emissão do alvará, dentro do único local, que hoje é na Rua Agenor Caldas, na Imbetiba, ali no muro azul grande ali, onde era o Fundec está do lado. E aí nós estamos inaugurando agora a Casa do Empreendedor, que é o lugar onde o empreendedor vai se sentir digno, com dignidade, respeitado. Hoje o pequeno, vamos dizer o microempreendedor, para você ir peregrinar de secretaria em secretaria para resolver uma pendência, um problema, ou até a questão da abertura da sua empresa, você perde um tempo. O médio ainda tem um contador para fazer isso para ele. Agora o pequeno, ele tem que fechar a empresa dele para ir resolver esse problema, não é? Então, a gente tem percebido como as pessoas estão dando valor, e aí as pessoas, posso falar da Associação Comercial, posso falar da Firjan, posso falar do CDL, posso falar do Sindicato dos Comerciantes, são entidades que trazem para a gente uma resposta muito positiva com relação à abertura da Casa do Empreendedor, que a gente tem chamado, eu gosto, a gente descobriu um termo agora, cidadania empresarial. Acho que a Casa do Empreendedor vem trazer cidadania empresarial para os nossos empresários da cidade. E democratiza o processo também, né? A oportunidade passa a ser horizontal, né? Você não verticaliza a possibilidade. Na medida que você abre esse espaço do conhecimento, né, empresários que não sabiam que ele podia participar de uma concorrência para a prefeitura, ele vai ficar sabendo. E você, quando começa a ficar informado, como diz o outro lá na roça, eu fiquei informado, fiquei sabido, né? Então você começa a ter a percepção de que você não nasceu para ficar pequeno, você pode participar de processos, né, de construção do seu negócio e está colaborando com a cidade, o que você falou aqui no início. Gasta aqui, consome aqui, né, vive aqui e com certeza pode se tornar grande a partir daqui. Né? Nós temos uma história aqui que é um apoiador nosso, que é a Vilarejo, que começou pequeno aqui. Para quem não sabe, a Vilarejo começou num pedacinho, num lugar pequeno ali na linha vermelha, não tinha, era terra de chão batido, não tinha asfalto, não tinha nada, e dali foi se desenvolvendo hoje uma das grandes empresas e que nós podemos nos orgulhar, porque é a terceira empresa do mercado de construção civil do estado do Rio de Janeiro. Isso não é pouco, né? Você está no ranking desse. Para nos orgulhar. Então foi uma empresa que nasceu desse tamanho e que foi se desenvolvendo de modo... Então ninguém nasce para ser pequeno, né? Você falou a questão da transparência, na quinta-feira, 28, vamos ter a questão do pregão, vamos ter um pregão presencial no Fundec, parte da Semana Global do Empreendedorismo em Macaé. Eu acho que não tem nada mais transparente do que você. E vai ser um pregão que já foi feito o chamamento, e vai ser um pregão que vai ter um vencedor. Quer dizer, vai ter um vencedor se todas as empresas ou se alguma empresa... Para as pessoas entenderem o que é isso, né? Exatamente. Como é que funciona, o que é pregão. Né? As pessoas falam, não, gente, vou participar de um pregão. Né? Então, e o pregão existe uma mística, né, Fernando? A gente mistifica isso. Eu vou te confessar... Acho que vocês estão derrubando os muros. Eu vou te confessar que eu nunca participei de uma questão de um pregão. Eu nunca vi como é um pregão. Até para mim vai ser uma novidade participar desse pregão. Eu acho que isso é abrir, na realidade, os muros, né, da informalização para a formalização. Com isso você vai começando a despertar aquele também que está na vida informal, que ele começa a ver possibilidade de ser, né, parte integrante do processo, de se desenvolver, né? Isso só traz benefício ao município. Todo mundo ganha com isso, né? Ganha o município, ganha a sociedade, ganha as famílias, né? E principalmente uma coisa que eu costumo dizer aqui também no programa, eu acho que a nossa cidade tem que se preocupar com o futuro depois do petróleo. Eu acho que quando você começa a abrir um leque, e aí o prefeito, ao te dizer tapete vermelho, ele está colocando o futuro em jogo, ele está acenando por um futuro de uma forma econômica de se viver e conviver com o negócio de Macaé. Porque vai chegar um dia, invariavelmente, chega em todas as cidades que passaram pelo ciclo do petróleo, vai chegar o dia que o petróleo começar a declinar. Então nós vamos ter que ter uma economia diversificada, e quando você abre uma malha de empreendedorismo, você abre uma malha de empresas que poderão estar... Abre possibilidades. Aí a gente pode não sentir tanto, né, se tiver uma estrutura preparada e pensando em desenvolver o pequeno. Sim, aí junto a esse investimento
E aí vamos falar de investimentos do governo, investimentos institucionais e de outras formas nas universidades, né? Tem o Parque Tecnológico aí, que é grande orgulho nosso, o fato de ter virado projeto de governo, né? Bom, eu acho que assim, a gente não pode deixar de pensar na indústria do petróleo, e aí nós temos pensado como é que a gente pensa na indústria do petróleo com relação à infraestrutura. Acho que quem já está aqui, aquela visão de empresário, né, Fernando? Não perder os que estão aqui. Isso. E trabalhar rapidamente, correr na esteira rolante para tentar trazer mais ainda. Uma visão clássica de empresário. Se você tem que procurar manter os clientes que você já tem antes de procurar novos clientes. Isso. Né? E aí, primeiro eu acho que perder os que tem, depois trabalhar para conquistar outros. Essa é a visão da cidade. E assim, a questão de trazer o porto também passa por isso. Eu acho que o porto... Você viabilizar logisticamente a cidade. É uma segunda etapa estratégica de Macaé. Sim. Se nós tivermos o porto, nós vamos ter condições estratégicas de se abrir para o mundo. Todo lugar que tem um porto é como se ele tivesse assim, um tubo direto ligado ao mundo. Porque eu estava participando de uma palestra a semana passada e ouvi uma palestra do Lars Grael, que é um dos grandes homens do mar, família de medalhas olímpicas, e ele falava de como o Brasil ocupa mal o seu território marítimo, como nós usamos pouco a nossa viabilidade marítima. Países que têm menores do que o Brasil conseguem usar e trazer uma economia muito maior para os seus países, para as suas cidades, através do mar. E nós temos aqui um mar que já é rico por natureza, já está nessa excelência toda de petróleo. Você imagina o que um porto desse pode trazer para a nossa economia, para a geração de emprego em nosso município. Então, acho que a sua visão de empreender o pequeno e preparar, inclusive, para uma vida do porto. Quantos novos empreendedores poderão nascer por conta do porto? Né? Nós vamos fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco aqui no TV Litoral. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Atenção, temos apenas 15 segundos e você não pode perder as super ofertas com 15% de desconto à vista ou até 15 vezes para pagar. É o Senaço da Vilarejo, 15 dias para aproveitar. Toda loja com até 15% à vista ou até 15 vezes para pagar. Vilarejo, a casa é sua.
Olá, telespectadores, nós hoje estamos batendo um papo aqui com o presidente do Fundec de Macaé e estamos realmente aprendendo bastante como a gente faz política pública, né? Na simplicidade, mas na perseverança, com aquela vontade que se tem de fazer a cidade que você nasceu, né? Cidade que você vai continuar vivendo. Então, acho isso muito importante. Como é que você se sente assim? Como é que você se vê? Poxa, eu hoje estou aqui diante de uma ferramenta de transformação, que o Fundec é uma ferramenta que pode transformar a vida das pessoas, né? Você pode mexer com milhares de famílias, centenas de pessoas que às vezes estavam à margem do desenvolvimento. Como é que você sente isso pessoalmente? Essa questão da inclusão, né? Da inclusão. Exatamente. Isso é o que nos move, né, Fernando? Eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje dessa equipe da Prefeitura e o meu sentimento é não perder o sentimento que me trouxe. Isso eu penso todos os dias. É o que me colocou aqui, o que me trouxe para cá. E aí, quando você fala de simplicidade, eu concordo com você. Eu acho que assim, tudo que a gente tem que fazer é com muita simplicidade, porque é do jeito simples que a gente queria que fosse. Então, é do jeito simples que a gente tem que fazer, não é? É o que você falou, é fazer cumprir a lei, né? Cumpra-se a lei. E conduzir que as coisas elas vão acontecendo, né? Eu assisti uma palestra uma vez de um professor. As coincidências elas acontecem quando você faz o seu trabalho, né? Coincidências entre aspas. As coisas boas se atraem. Não é só o mal que cresce, não. Há mais gente boa na vida do que gente ruim. Então, quando você se aproxima e cria a energia das coisas boas, elas se multiplicam, né? São como células do bem que vão se multiplicando e fazendo com que essa simplicidade que você está falando se torne, na realidade, um grande complexo de realização, né? Então, você falou uma outra coisa muito importante em poder público: equipe. Eu faço parte de uma equipe. No momento algum, a gente ouviu ele aqui dizer assim: eu sou o presidente, eu sou aquilo. Eu faço parte dessa equipe, tenho orgulho de formar essa equipe. Até porque é um período passageiro da nossa vida, né? Eu já estive desse lado durante um tempo e pude perceber que é uma oportunidade única na vida de um cidadão, né? De você poder dar essa contribuição e ter o orgulho ao final dessa condução de olhar para os seus filhos, para a sua família e poder estar com aquela serenidade de ter cumprir o seu dever, né? Eu acho que isso é o que é o mais importante, porque a partir daí você vai ser reconhecido a vida inteira. E ao ser reconhecido, as portas se abrem, né? Você, principalmente que é jovem, é isso que acontece. Então, esse espírito de governo, esse espírito de equipe é que tem que nortear a vida, principalmente de uma prefeitura, né? De uma cidade que todos quase se conhecem, apesar de ter essa grande número de pessoas que vêm de fora, que são os nossa família aumentou, né? Isso, bastante. Né? Nossa família tem um gringo aqui, tem um pessoal do Nordeste aqui. Nossos vizinhos. A gente teve que botar mais feijão, colocamos um pouco mais de feijão e tal, e distribuímos aí a comida e está todo mundo se alimentando e trabalhando. E dando a mãozinha para nós também, que tem que continuar a fazer a cidade se desenvolver, né? Exatamente. Bem, eu gostaria que você dissesse assim agora, a respeito qual é a sua visão em relação a alguns segmentos, por exemplo. Macaé teve um período que teve um polo de confecção. Quando eu vim para Macaé, nós tínhamos aqui a Monviso, nós tínhamos várias malharias. Bariloche. Então havia uma base de costureiras, de gente do ramo muito grande aqui, né? E isso acabou. Né? Existe algum segmento, vocês estão estudando, fazendo pesquisa, se existe algum tipo de surgimento, ou dá para revitalizar? Ainda existe alguém fabricando algumas coisas que pudesse fazer esse movimento retornar, ou existe alguns outros movimentos que possam... A gente vê, por exemplo, Petrópolis tem lá um segmento da Rua Tereza. Você vê aqui em Friburgo hoje é um dos grandes exportadores de lingerie do Brasil, exporta para o mundo inteiro. Nós temos aqui em Itapiruna também um outro segmento também de caminesa, né? Não só na área de confecção, mas em outras áreas, ou fabricação de peças. Friburgo tem a questão de fechaduras. Existe, vocês têm algum estudo do Fundec, alguma pesquisa para se verificar o que tem nisso aí, nessa peneira que pudesse se transformar em projeto?
Fernando, eu acredito que seria um grande erro da nossa parte e até uma injustiça se a gente não reconhecesse que a base da nossa economia hoje é o petróleo. E que mesmo que o petróleo seja escasso, hoje a base da economia de Macaé é o petróleo. Nós encontramos um município com um atraso estrutural de infraestrutura. E aí, quando eu falo de infraestrutura... Para atender essa atividade. Infraestrutura logística, a cidade tem que se adaptar, de transporte, tanto pelo mar, tanto pelo ar, quanto por BR-101, que precisa duplicar, urgente. Para estudar, nós íamos para a universidade de carro, era um fluxo. Hoje, para a gente ir ao Rio de Janeiro, a gente já sabe que a gente demora, se der tudo certo, 50% a mais do tempo que levávamos quando estudávamos no Rio. Se der tudo certo, é 50%. Com certeza. Né, do tempo. Então, eu não tenho dúvida que hoje a grande ação do governo é estruturar a cidade para a indústria do petróleo. Isso tem que ser... É prioridade e tem que ser um esforço concentrado e está sendo do governo. Grande orgulho eu tenho das secretarias, da união das secretarias. Eu converso com gestores públicos de outros municípios e eles não têm a mesma sorte que nós temos. Eu acho que isso é fundamental para o resultado. Nós temos hoje um relacionamento entre secretários que eu vou te falar, eu não conheço nenhum secretário que tenha algum tipo de problema de viabilizar ou até de não atrapalhar o trabalho do outro. Eu vejo muita parceria, muito boa vontade, e aí a força institucional do prefeito foi fundamental nisso aí. E isso cresce no resultado, né? Isso cresce no resultado. E a gente acaba conseguindo crescer. Não tem jeito, uma secretaria depende da outra, que depende da Sem outra, dúvida. Que interfere na outra. Você trabalha por grupos de secretaria em determinados projetos que estão totalmente ligados. Né? Na questão da Casa do Empreendedor, são 6, 7 secretarias ligadas. Você vê. Se todos não tivessem tido e aí eu vou agradecer aqui, quero agradecer a todos os secretários envolvidos, porque, Fernando, eu não tive nenhum entrave. Eles participaram das reuniões, e olha que foram várias reuniões, sabe? A equipe ela se comprometeu de uma tal forma com a consistência desse projeto, falando de um projeto, né? Então, assim, para voltar à sua pergunta, hoje estruturar a cidade, hospital, infraestrutura, podemos falar acho que já falamos de várias coisas, mas tudo que qualquer pessoa imagina que seja uma cidade, o básico, a gente precisa chegar no básico ainda, né? É prioridade do governo. Na pesca tem alguma possibilidade nessa? Nós temos uma comunidade, ainda voltando nesse assunto, insistindo um pouco. Não, a pesca eu acho que assim, aí faz parte da área do desenvolvimento, que é a área que a gente está vivendo, né? Isso. Nós temos aí o fomento ao pescador, aí tem o fomento através de financiamento que a gente faz pelo Fundec, mas tem também o fomento com ações para viabilizar a questão da pesca. O que acontece é que a pesca hoje, até isso o setor do petróleo, ele influenciou na pesca do município, né? Porque hoje muitos pescadores acabaram migrando para dar o suporte para a indústria do petróleo. Mas alugando seus barcos para outro tipo de atividade, para transportar produtos. Exatamente. Mas o município tem a questão do defeso. Mas ainda é importante. Sim, muito importante para a economia, né? A pesca continua sendo muito importante para a economia de Macaé, sem dúvida. Bem, esse ano é um ano que tem essa comemoração que a gente percebe que cada ano o empreendedorismo toma um espaço maior no mundo. Né? Você acabou de falar, o nosso telespectador ouviu aí, o Brasil está num grupo de excelência nisso, né? Numa primazia aí de vanguarda, de dar essa atenção. Né? Uma outra coisa que ocorre muito são daquelas pessoas que às vezes querem abrir um negócio e não tem noção do negócio. Né? O Fundec, ele tem também essa disponibilidade para dar de orientação para o sujeito que quer abrir uma coisa. Às vezes ele tem até um recurso, eu tenho um dinheiro, aí eu vou abrir alguma coisa, Macaé é uma cidade rica, eu quero chegar aqui, eu quero montar alguma coisa, aí ele olha assim, acho que tem um sucesso aqui, é locadora de vídeo, já deve ter umas 10, ele vai lá, vou abrir uma também, e abre. Às vezes não conhece de locadora, não conhece do assunto e acaba não sendo feliz e acaba tendo problemas na frente. Existe algum setor no Fundec também que possa dar essa orientação de mercado para aquelas pessoas que querem empreender? Hoje eu tenho um número
65% das pessoas que querem abrir uma empresa, o grande problema delas é a questão de recurso financeiro, né? Mas vamos supor, esse exemplo que você deu, que a pessoa já tem o recurso e ela precisa do suporte de orientação para a condução do seu negócio. Uma pesquisa de mercado, por exemplo. Isso. Saber o que a cidade tem deficitário, o que está faltando na cidade para ser colocado, né? Isso tem alguma coisa nesse sentido? Hoje a gente tem a parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é o SEBRAE, né? O SEBRAE ele tem o seu modelo de apoio às micro e pequenas empresas, e aí nós temos nós nos entendemos com o SEBRAE de maneira a customizar algum modelo que a gente se interesse ou que a gente entenda que seja adequado para algum ramo. Entendeu? Se a gente identificar que tem um ramo específico na cidade que é o melhor para crescer ou que vai começar a virar tendência, o SEBRAE já está combinado de fazer um modelo especial, customizado para esse ramo. Isso é importante demais, porque às vezes as pessoas acabam empreendendo em direções em que ele pode depois encontrar dificuldade de mercado. Muito, né? Acontece demais. Sem orientação. Né? Sem orientação. Eu fico feliz demais em tê-lo aqui. O nosso programa acabou passando muito rápido, né? A gente tem muita coisa ainda para conversar, mas nós temos que estar dentro da nossa hora aqui no programa. A minha equipe ali está toda hora levantando o dedinho, está na hora. E lembrar que a Vilarejo está com quinzenaço, gente. A Monique, dessa vez, ela continuou logo depois daquela promoção maravilhosa que ela fez, né? A semana passada nós falávamos aí da liquidação dos 75%, agora é tudo 15% de desconto na compra à vista, 15 vezes para pagar, enfim, é a período da quinzenaço. Você pode ir lá na Vilarejo que você vai ter 15 meses para pagar, 15 meses e com o mesmo preço. Né? Você vai ter também 15% à vista. Hoje, na economia que nós vivemos, 15% à vista é uma diferença grande. Quero agradecer a você, telespectador. Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, André, pela presença aqui no programa Raio X. Até lá.